Aula 43. Anjos. Não são, porventura, todos eles espíritos ministradores, enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Enquanto os homens santos realizam tarefas importantes na terra, os anjos a fazem, tanto na terra, no auxílio e proteção dos homens, quanto nas regiões celestes, em trabalhos e atribuições que em grande parte desconhecemos. Ninguém vos domine a seu bel prazer, com pretexto de humildade e culto dos anjos, envolvendo-se em coisas que não viu, estando debalde inchado na sua carnal compreensão. Os ministros de Deus, porque está escrito: mandará aos seus anjos acerca de ti, que te guardem. Quando citamos o poder criativo de Deus, é certo que não temos uma ideia muito clara como isto é abrangente e misterioso, visto ser nossa mente limitada. A terra, as plantas e os animais que conhecemos são apenas parte da criação, e muito há ainda a ser descoberto pelo homem. A Bíblia também cita um mundo invisível aos nossos olhos, povoado por seres espirituais, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Os anjos são seres especiais, criados por Deus para propósitos específicos. Eles tanto podem atuar em nossa dimensão e assim interagir conosco, quanto nas regiões celestes, porém, sempre ministrando sob ordens divinas. Os poderes destes seres espirituais transcendem nossa compreensão e são diversas vezes citados em textos bíblicos, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, o que nos fornece um bom material de estudo para a melhor compreensão destes seres benditos que trabalham a favor dos santos. Os anjos não são meras alegorias, mas seres pessoais investidos de autoridade e poder para a realização de obras diversas. Conhecê-los é também conhecer parte dos projetos divinos com respeito à criação. Dentre as muitas tarefas executadas pelos anjos, eles também podem se apresentar a nós, trazendo uma mensagem de Deus. O anúncio do nascimento de Jesus, por exemplo, se deu por intermédio de um mensageiro espiritual. O anjo disse-lhe: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Sobre a criação dos anjos, a Bíblia não especifica exatamente quando se deu, mas indica que foi muito antes da criação da terra, o que lhes deu experiência de milhares de anos à frente da humanidade, e por isso mesmo apresentam um conhecimento muito superior. Em comparação com o homem, os anjos diferem em vários aspectos. Por exemplo, homem, físico e espiritual. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, em todo o vosso espírito,
e alma e corpo. Anjo, apenas espiritual, faz dos seus anjos espíritos. Homem, se reproduz, e Deus os abençoou. E lhes disse: frutificai e multiplicai-vos. Anjo não pode se reproduzir, porque na ressurreição nem casam, nem são dados em casamento, mas serão como os anjos de Deus no céu. Homem, frágeis e impotentes, porque em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós, e não sabemos o que faremos. Anjo, grandes em força e poder, enquanto os anjos, sendo maiores em força e poder. Homem, limitado ao plano físico, e domine o homem sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra. Anjo, atua tanto no plano físico, quanto no espiritual. Não são, porventura, todos eles espíritos ministradores, enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Homem, necessita se alimentar. Quantos jornaleiros do meu Pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Anjo pode se alimentar, embora não necessite. E entraram em sua casa, e fez-lhes banquete, e cozeu bolo sem levedura, e comeram. Homem, sujeito à morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Anjo não pode morrer, porque já não podem mais morrer, pois são iguais aos anjos. Os anjos não somente fazem parte da criação de Deus, quanto participam ativamente dela, interagindo e exercendo atividades de grandiosa importância. Dentre suas inúmeras atribuições, poderíamos destacar as seguintes: A. Executam ordens divinas. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo o que causa escândalo. B. Protegem os servos de Deus. Eis que eu envio um anjo diante de ti, para que te guarde pelo caminho. C. São adoradores, e todos os anjos de Deus o adorem. D. Assistem à salvação do homem e se alegram grandemente por ela. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. E nos conduz após a morte. Morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. F. Servem os salvos, enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Classificação angelical. Os anjos servem ao reino de Deus de variadas formas e de acordo com suas classificações. Fica-nos claro, através das Escrituras Sagradas, que eles possuem uma hierarquia muito bem organizada, ministrando de forma a levar a efeito as ordens divinas. As classes angelicais mais comuns são: A. O arcanjo. Este é o maioral dos anjos, cujo nome é Miguel. E eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia.
B. Serafins, seres espirituais que possuem amor ardente por Deus, proclamando a santidade divina. Serafins estavam por cima dele. C. Querubins, anjos que estão próximos ao trono divino, cujo ministério envolve também a guarda e a cobertura. O nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta entre os querubins. D. Mensageiros, aquele que assiste perante Deus e comunica aos homens novidades divinas. Eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus e fui enviado a falar-te e dar-te estas alegres novas. E etc. Conclusão. Enquanto os homens santos realizam tarefas importantes na terra, os anjos a fazem tanto na terra, no auxílio e proteção dos homens, quanto nas regiões celestes, em trabalhos e atribuições que em grande parte desconhecemos. Esses espíritos são dotados de poderes e capacidades especiais, além de grande inteligência. Porém, sábio é meu Senhor, conforme a sabedoria de um anjo de Deus, para entender tudo o que há na terra. Os anjos de Deus, mesmo quando auxiliam os crentes, não se abrigam em seus corpos. Isso é tarefa do Espírito Santo. Eles são agentes espirituais com funções definidas, encarregados de serviços especiais, ajudando a Igreja a avançar em vitória. E, muito embora possuam áreas específicas de atuação, vivem e existem para o louvor da glória de Deus. Embora estejam sob mandato divino, não podem ser adorados, e muito menos desejam isto. E eu lancei-me a seus pés para o adorar, mas ele disse-me: olha, não faças tal, sou teu conservo e de teus irmãos. Quem tem o testemunho de Jesus, adora a Deus. Cultuar ou adorar anjos constitui um grave erro que revela astúcia e falsa humildade de quem o faz. Ninguém vos domine a seu bel prazer, com pretexto de humildade e culto dos anjos. É realmente maravilhoso como todas as coisas criadas obedecem a um projeto previamente organizado, cujo objetivo visa cumprir os grandiosos e misteriosos planos divinos. O Senhor Deus deseja a salvação da humanidade inteira e, sabedor das debilidades humanas, ordenou que os santos anjos auxiliassem os salvos no cumprimento da missão de tornar Cristo conhecido em todas as partes da terra. Eles assistem com grande expectação e alegria à confissão a Cristo. E digo-vos que todo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus.